Boa tarde a todos e sejam todos muito bem-vindos à 8ª edição de Um Ciclo que não é um ciclo. Neste episódio, o seu segundo desta edição, Tecnologia e Entretenimento. Connosco hoje temos o Dr. Filipe Boto Machado. Filipe Boto Machado é licenciado e mestre em Gestão pela Nova School of Business and Economics. É atualmente também diretor das subscrições digitais e receita interativa do Grupo Empresa, onde lidera as áreas de negócio de subscrições do Expresso, SIC Notícias e a plataforma de streaming da SIC, OptoSIC. Acompanha a angariação, passando pela geração de engagements e retenção da base de subscritores. Conta também com mais de cerca de 10 anos de liderança de equipas nestas mesmas áreas. Iniciou a sua carreira na área de estratégia e ao longo dos anos assumiu funções de direção em marketing, tendo gerido diversos negócios no segmento Business to Customer. Connosco hoje temos as escolas básicas e secundárias Gil Vicente, do 11º ano profissional e também de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, e também a escola ETIC. Online também temos algumas pessoas, nomeadamente a professora Miriam Ribeiro. Sem mais demoras, vamos à sessão. Relembro que esta sessão decorre como todas as outras de Um Ciclo que não é um ciclo, isto é, os primeiros 45 minutos serão perguntas minhas. No final, espicaçados ou não pelas minhas perguntas e mais ainda pelas interações do meu convidado hoje, têm a oportunidade de vocês aqui presencialmente e também as pessoas lá em casa de fazer as vossas perguntas. Para isso, no final o microfone passará em sala. Lá em casa, coloquem-nas no chat do YouTube e poderemos verificar as vossas perguntas. Tirem notas, apontem, memorizem, mas façam perguntas no final, que é para isso que vocês também aqui estão, é para aprender também com o nosso convidado mais do que tudo. Como vos disse, o episódio de hoje é sobre o futuro do entretenimento, mais subordinado ao tema tecnologia e entretenimento. Sabemos que hoje vivemos num tempo em que a tecnologia já não está apenas nas câmaras ou apenas nos bastidores. Está também no próprio do processo criativo, na forma como os conteúdos são produzidos, distribuídos e até como se assiste, como falávamos um pouco no início. A experiência do público já não se limita apenas ao sofá. Passa por estarmos fora do sofá e no telemóvel, pelo scroll, pelo algoritmo que decide o que nos aparece a seguir. Ou seja, muitas vezes não somos nós que queremos ou que desejamos assistir a algum conteúdo, mas o conteúdo surge-nos porque nós já tivemos algumas interações anteriores. Filipe, olhando para o que mudou no entretenimento nos últimos 20 anos, da televisão mais clássica, como ela surgiu, até agora às últimas modas, que são o streaming, o que é que mais transformou a forma de ver e fazer conteúdos? Os criadores em si que mudaram ou foi a tecnologia que os rodeia? Então, começava por cumprimentar todos os presentes e também aqueles que nos seguem remotamente a partir de casa. Quer dizer, mídia sempre foi sobre contar histórias através de tecnologia. E como tal, eu acredito que é natural que criadores e tecnologia se influenciem mutuamente e tenham contribuído para aquilo que tem sido as últimas 2 décadas, foi mais ou menos esse o horizonte temporal que acho que colocou, de evolução da forma como vemos conteúdos. Repare-se, fazendo recuando no tempo e comparando com aquilo que vemos atualmente, o consumo hoje é muito mais móvel, muito mais em mobilidade, muito menos fixo, muito mais on demand, muito menos no linear, muito mais online, imediato e menos offline. Ninguém tem, salvo seja, disposição, tempo para descarregar um determinado filme, ver depois mais tarde, coisas que eram normais há algumas décadas atrás. E quer dizer, tudo isto evidentemente teve impacto na forma como atualmente os conteúdos são consumidos e até da forma como os devemos promover e comunicar. E claro que para isto tudo foram necessários avanços tecnológicos significativos que permitiram isto. Redes de telecomunicações muito mais robustas, equipamentos muito mais avançados e mais capazes e com melhores capacidades para a visualização dos conteúdos e mesmo até aplicações mais otimizadas a nível de UX e de UI que permitem exatamente, ou que facilitam esta visualização. Logicamente que isto tudo teve impacto na forma como
existe este consumo atualmente que identificamos como muito diferente daquele que era há cerca de 2 décadas atrás e diria até que também abriu oportunidades que os criadores até então não tinham e que passaram a ter para produzir os seus conteúdos de outra forma ou chegarem até a outros públicos. Quando temos a entrada de gigantes tecnológicos como Disney, Prime, HBO, Apple, estamos a falar de gigantes com uma capacidade de investimento e também com um alcance muito superior àquele que era no passado. Permite o quê? Permite que, por exemplo, os criadores consigam levar as suas criações, em termos de conteúdos, a um público muito mais vasto e a uma escala global. Não é por acaso que temos visto, nos últimos 10 anos, mais ou menos, uma série de produções não faladas em inglês que têm conquistado públicos pelo mundo fora. O nosso Rabo de Peixe, por exemplo, temos a Casa de Papel, o Squid Game, sei lá, o Dark, e certamente poderíamos encontrar aqui outros. Isto foi algo que foi permitido por toda esta nova tecnologia e uma nova forma de distribuir conteúdos que anteriormente não existia, e concretamente falando muito especificamente do streaming e da presença destes gigantes tecnológicos. E isto permite, na prática, que os criadores tenham tecnologia que lhes permitam contar as histórias de outra forma e chegar a outro público. E o feedback também é muito mais imediato, portanto, há a noção perfeita do que é que funciona e não funciona mais rapidamente. Vamos a perguntar sobre o feedback. E é possível, digamos assim, ir adaptando as coisas, se não for naquela série ou naquela temporada, certamente para uma próxima temporada ou para uma próxima criação. Boa. Isso lembra-me aqui um assunto interessante que eu acho que os alunos podem estar a pensar, sobretudo aqueles que são alunos de multimédia, mas talvez não só, que é relativa a essa questão do feedback. Porquê? Porque uma das coisas que eu acho que hoje em dia é cada vez mais interessante, eu considero isso curioso, é nós na televisão clássica se calhar também já tínhamos algum, se calhar muito menos, porventura, conteúdo lá está, internacional a entrar dentro de nós, ou nós a exportarmos conteúdo lá para fora. Estou a lembrar de algumas séries mediáticas, telenovelas, por exemplo, que eram o mais comum se calhar há 50 anos, ou mais, mexicanas e etc., ou de outros países que entravam para dentro de outros, normalmente aqueles que tinham mais presenças linguísticas, por razões óbvias. Hoje em dia é fácil clicar nas legendas, não é? Como o Filipe estava a dar os exemplos, por exemplo, de todas essas séries que não são de língua inglesa, talvez uma ou duas das que tenha dado de exemplos. Mas aqui, na questão do feedback, a minha pergunta é, hoje em dia os alunos devem saber isto, é possível nós termos acesso, até nas nossas páginas, por exemplo, do Instagram e outras, quando criam uma página, vocês conseguem saber a métrica de, por exemplo, os segundos ao qual a pessoa deixou de ver, ou ao qual um conjunto de pessoas deixaram de ver determinado conteúdo. Ou seja, cada visualização, cada clique, cada segundo visto deve ser estudado, digo eu, até quase ao pormenor, para saber se aquela cena deve ser repetida, aquele frame deve ser repetido numa futura temporada. Como é que isso é usado? É compilado? É estudado através de dados maiores? Certo. Como é que isto é feito? João, quer dizer, em primeiro lugar, acho que há aqui que desmistificar uma coisa. O acompanhamento daquilo que era a receptividade do público sobre os conteúdos sempre existiu, nomeadamente na SIC, por exemplo, através das audiências. As audiências sempre foram um driver, evidentemente, de negócio, quer do ponto de vista de negócio em si, quer também do ponto de vista do que é que está a funcionar ou não está a funcionar, o que é que o público gosta ou não gosta. Agora, evidentemente que quando passamos para o mundo do streaming, e no caso, por exemplo, uma plataforma como a Opto, exponenciamos toda esta capacidade de medirmos e de percebermos como é que as coisas funcionam. Nós sabemos perfeitamente quantos plays é que cada conteúdo tem, qual é a taxa de completude que cada um deles tem, sabemos quais é que geram mais engagement, quais é que geram menos engagement, quais são os conteúdos que estão a gerar mais conversões, isto é, mais subscrições. É um facto que sabemos isso tudo e isso, no fundo, são dados que, depois colocando, diria, inteligência e até alguma criatividade em cima desses dados, nos ajudam a direcionar aquilo que são futuras produções. Nós sabemos, por exemplo, qual é o perfil de um cliente Opto. Partilhando convosco, tipicamente é do género feminino e tem entre os 18 e os 35 anos. Acho que estão algumas aqui. Pronto.
E, evidentemente, com base nisto e naquilo que sabemos que são as interações com os nossos conteúdos, nós percebemos o que é que devemos de produzir mais para este segmento, mas também, porventura, o que é que temos que produzir de diferente para chegar a outros segmentos. Logicamente, isso, desde que seja bem utilizado, é benéfico, porque é informação mais útil para que possamos ser mais certeiros naquilo que produzimos e irmos mais de encontro àquilo que são as necessidades de quem nos segue e de quem nos acompanha. Certo. Dessa maneira, Filipe, a pergunta que lhe fazia é, mas com tantos dados, não corremos o risco de deixarmos de ter o... Eu acho que alguns alunos, se calhar, um dia vão gostar de ser ou gostar de prosseguir essa carreira de, provavelmente, ou um realizador, ou pessoa que acompanha o realizador, seja um filme, uma série, o que for, um cameraman. Não deixamos o risco, aquela maneira de pensar a coisa, de dizer, eu tenho isto formatado de uma determinada maneira, mas naquele momento quero mudar como as coisas estão a ser feitas. Com tantos dados e com tanta informação, não deixamos o gênio, digamos assim, artístico ir embora? Não, eu creio de todo que não. Como disse anteriormente, eu acho que em cima destes dados todos nós temos que colocar inteligência na forma como os interpretamos e depois temos que colocar alguma criatividade, as equipas devidas, evidentemente, em cima também dos dados que vamos tendo. Repare-se, da mesma forma que estamos aqui a dizer que temos todos estes dados, temos nós, tem as outras plataformas todas. E, portanto, aquilo que possa ser algo que está a resultar neste momento e que, eventualmente, durante um curto espaço de tempo, todas as plataformas podem ir atrás daquela fórmula de sucesso, também rapidamente este sucesso cada vez é mais rápido e efêmero. Portanto, as pessoas acabam por se cansar e querem ver uma coisa nova, até porque as histórias devem ser diferentes para continuarem a gerar emoção, a gerarem curiosidade, a gerarem inspiração. E, portanto, toda essa parte é necessária uma componente humana. Nenhum de nós gosta de ouvir sempre a mesma história, contada sempre da mesma maneira, com determinados ingredientes que são sempre os mesmos. Quer dizer, pronto, o meu filho com 3 anos gosta que eu lhe repita várias vezes as histórias que lhe conte, mas acho que a partir de uma determinada idade isso deixa de ser assim. E, portanto, eu acho que é constantemente necessário que exista esse fator criativo e a procura da próxima, da next big thing, digamos assim. Agora, dito isto, acho que também há outra coisa aqui que é importante destacar, que é, existem equipas diferentes dentro de uma organização, por exemplo, como é o Grupo Impresa ou a SIC. Existem equipas de dados, existem equipas de negócio, por exemplo, como é a minha, e em que se calhar a nossa visão é mais objetiva em relação aos dados, porque não temos essa função tão criativa, e logicamente depois as equipas comunicam e nós passamos dados e inputs às equipas que depois são responsáveis pela parte da criação, mas essas equipas que são responsáveis pela parte da criação têm uma outra função e não devem de estar a olhar constantemente para estes dados, devem receber alguns sinais pequenos do que é que pode estar a resultar melhor ou pior, mas não mais do que isso. Continua a existir e tem que existir, de certeza absoluta, um fator humano, de emoção, que só a parte criativa lhe pode dar. Então vamos à parte emocional, que eu acho que isso é a parte que em todo o entretenimento é positivo ou negativamente é importante. Como é que nós hoje em dia, com as questões que falávamos de conteúdo acessível a toda a hora, a todo o instante, como é que nós conseguimos criar a ligação emocional num contexto em que o público é tão disperso, é tão fragmentado e mais, tem um problema que é adicional, e eu diria que se calhar é a cereja no topo do bolo, que é, ele está constantemente a ser distraído. Ou seja, hoje em dia nós podemos ser bombardeados pelo mesmo tipo de emoção, por exemplo, de uma série como seja A Casa de Papel, por exemplo, e tem uma parte qualquer de uma emoção que nos suscita da sensação de aventura ou alguma coisa numa certa cena. Mas quando nós fazemos o scroll para baixo, aparece-nos o Squid Game, que tem exatamente a mesma emoção. É verdade que os personagens são outros, os atores são outros. É só a partir daí ou tem que haver mais qualquer coisa? Eu acho que aquilo que estamos aqui a falar é que existe neste momento uma concorrência imensa de conteúdos e um tempo de atenção cada vez menor. Isso. Certo. E como é lógico, isso influencia a forma como temos que pensar os conteúdos.
Desde logo, nós sabemos perfeitamente que, ao contrário de algumas décadas atrás, nós não temos tempo para estar durante 2 ou 3 episódios a construir uma história muito lenta até agarrar o espectador que está do outro lado. Portanto, há a noção de que o primeiro episódio, os primeiros momentos, têm que gerar emoção, têm que gerar interesse, têm que gerar curiosidade. E isso, evidentemente, tem impacto na própria forma como é escrito. Depois há outros truques, vamos dizer assim, que sabemos que resultam bem também. Resulta bem, por exemplo, o facto de serem histórias verídicas ou inspiradas em factos verídicos sobre temas que estejam muito em voga naquele momento. São coisas que também sabemos perfeitamente que vão despertar a curiosidade imediatamente. Utilizar caras conhecidas, evidentemente, também acaba por ser quase uma apresentação que aproxima o espectador da série e cria essa curiosidade. Claro que depois há todas estas coisas que têm que ser tidas em conta. Dito isto, é um facto que o consumo hoje em dia também é muito mais rápido. E aqui podemos introduzir aqui os conceitos de short form e de long form. E o short form é cada vez mais habitual, nomeadamente nas gerações mais jovens, nos segmentos mais jovens. E quer dizer, nós não ignoramos isso, estamos a procurar formas, e com parceiros internacionais que são especializados, de conseguir transformar as nossas histórias eventualmente em formatos de short form sucessivos, digamos assim, espécie de microdramas, vamos lhe chamar desta forma, porque aquilo que nós verificamos é que as pessoas continuam a ter interesse nas nossas histórias. Simplesmente, se calhar, querem vê-las de uma ou outra forma, não no linear, no streaming, se calhar não no long form, mais no short form, ou pelo menos numa primeira derivada no short form. Eu não vejo que isso seja uma coisa... É lógico que pode ser uma ameaça, mas também pode ser visto como uma oportunidade. Uma oportunidade de criar um novo espaço de monetização, uma oportunidade de chegarmos a um público que se calhar se vai afastando um bocadinho mais das nossas histórias e que passa a estar mais próximo. Dando aqui um exemplo, por exemplo, provavelmente é do conhecimento de muitos, algo que aconteceu fora, digamos assim, do nosso controlo SIC, não fomos nós que pensámos a coisa, mas uma determinada utilizadora no TikTok começou a fazer clipes de 1 minuto da história do Bernardo e da Terezinha, que são 2 personagens da novela da Herança, que todos os dias é transmitida à noite. E a quantidade de visualizações e de seguidores que aquela micro-história de clipes do Bernardo e da Terezinha gerou foi impressionante. E muitas das pessoas que conheceram aquela história na rede social, no TikTok, depois saltaram para a televisão e vieram ver o resto. Eu acho que isto demonstra exatamente, se calhar, que a forma como é comunicado e como é apresentado tem que ser de uma outra maneira, mas o interesse está lá na mesma, porque senão as pessoas não tinham seguido aquela história e não as tinha encantado e inspirado tanto. Isso, a única parte que me preocupa aí é a parte se calhar não é tão entusiasmante para a maior parte dos que nos ouvem, mas é o espaço para conteúdos lentos e reflexivos, basicamente, parecer estar um bocado em risco, eu diria. Não. Ou há público ainda para ele? Eu acho que haverá sempre. Okay. Eu vou ter que fazer um paralelismo com outro negócio que gira e que apresentou no início, que é o Expresso e o mundo das notícias. Existem vários estudos que dizem que os jovens não têm interesse por notícias ou gostam da atualidade, de saber sobre a atualidade de uma forma muito rápida, ler as gordas, passar por cima. Mas também esses mesmos estudos ou outros ao lado dizem que os jovens, quando se interessam por um determinado tema, são dos que têm maior engagement. Isto é, vão atrás, fazem segunda derivada, terceira derivada e querem saber mais e mais e mais. Aliás, a verdade é que os jovens que veem clipes e que muitos influencers, streamers, etc., ficam famosos nas redes sociais por short form, são também os mesmos jovens que depois acompanham lives destes streamers e youtubers de 2 ou 3 horas. Portanto, o long form e o short form vai sempre existir. Completando o raciocínio que estava a fazer sobre o Expresso, se calhar aquilo que concluímos daqui, e estão a ser feitas algumas experiências exatamente em vários publishers à volta do mundo, é que se calhar as notícias têm que ser servidas de uma forma diferente no início, mais resumidas, mais conforme as gerações mais jovens cresceram a consumir conteúdos,
e depois de captado o interesse, na prática a pessoa vai fazer o duplo clique e vai atrás das outras coisas. É quase fazendo o paralelismo, a capa de um jornal que no passado tinha pessoas que o compravam religiosamente todas as semanas e aqueles que eram compradores, se calhar, mais esporádicos e que, dependendo da capa do jornal, da notícia e daquilo que lhe interessava ou não, compravam e depois iam ler aquilo que lá estava. No fundo, acho que é isto que também, se calhar, estamos aqui a assistir. É uma nova realidade, é uma realidade mais desafiante, que se calhar obriga a um funil diferente em termos da forma como chegamos às pessoas, mas que está cá e deve ser aproveitada e simplesmente as empresas têm que evoluir e posicionar-se dessa forma. Vamos a isso da adaptação. Há uma frase conhecida, não sei se vou traduzi-la tão bem como ela fica na música, mas se vocês se lembrarem todos, há uma letra de uma música já um bocadinho antiga, mas que dizia que o vídeo matou a estrela da rádio. Para aqueles que não se lembram, é Video Killed the Radio Star. Esta é a frase. Da mesma forma, ou talvez não, o streaming matou ou está a matar a televisão. Talvez não tenha matado ainda. Está a transformá-la. A questão é como é que nós distinguimos, ou como é que nós percebemos onde é que há mais liberdade ou há mais risco? Ou há alguma outra forma de nós medirmos o sucesso? Ou seja, a minha pergunta é, o streaming em Portugal, nomeadamente o da Opto, sei que isto não é uma pergunta demasiado intermissiva na vida da Opto, tem acedido bem ao Opto ou vocês descobriram até que, por exemplo, o conteúdo que produzem até é mais visto lá fora? Não, bom, em primeiro lugar, há aqui alguns data points que posso partilhar convosco. O consumo de televisão em Portugal nunca foi tão elevado como neste momento. Não é o consumo linear apenas. É o consumo como um todo, isto é, quando juntamos tudo aquilo que é passível de ser feito numa televisão, o consumo linear, o catch-up nas gravações automáticas, como é o nome mais conhecido, ou depois a visualização em plataformas de streaming. Dito isto, nós estamos a falar, as novelas da SIC chegam todos os dias a mais de 1 milhão de pessoas. Portanto, quando falamos de é menos, é um facto, é indesmentível. Os canais de cabo também têm crescido muito. E, portanto, é um facto que é menos, mas estamos muito longe do catastrofismo que às vezes se fala de já ninguém vê televisão. Isso não é verdade, os dados dizem que isso não é verdade. Depois, agora, a forma, evidentemente, como as pessoas cada vez querem ver mais a televisão, pode estar a mudar. Existe uma concorrência fortíssima no espaço do entretenimento, como já falámos aqui, não só do streaming, mas das próprias redes sociais, os jogos de vídeo, ou o Twitch, há uma infinidade neste momento de conceitos a concorrerem para o mesmo espaço de entretenimento das pessoas. Naturalmente, seria estranho que o espaço que era claramente líder de longe, que era a televisão, não fosse aquele que iria perder mais, nomeadamente quando estou a referir à televisão tradicional. Quando falamos em relação ao Opto, nós estamos a falar mais de 300 mil pessoas visitam a plataforma mensalmente. Não é um número pequeno de todo. Os subscritores são menos, não os posso divulgar, mas são uma parte deles. Mas estamos a falar na mesma de um número ainda muito considerável de portugueses, quer os que vivem cá, quer também os que vivem lá fora. A Opto existe lá para fora e tem uma forte presença também junto da nossa comunidade imigrante. Estão interessados em continuar a ver aquilo que são as produções da SIC. E eu acho que isso é o maior ativo que nós na SIC temos. As pessoas continuam a querer ver as nossas histórias, conhecer as notícias por nós. A forma como as estão a conhecer eventualmente é diferente. Sim, certamente que sim, e esse é um caminho que se vai fazendo, e daí a existência da Opto. Somos o único canal em Portugal que tem uma plataforma de streaming com conteúdos exclusivos e que é diferenciador e que não é simplesmente colocar em streaming aquilo que está a dar em antena. E, portanto, desse ponto de vista, estamos a preparar-nos para esse futuro, sabendo que temos que ter um pé num lado e um pé no outro, porque o outro negócio está muito longe de acabar e diria que dificilmente vai acabar, porque serve necessidades também elas diferentes. Certo. Vamos um bocadinho por aí por causa das questões das necessidades. Hoje em dia também há necessidade muito de o público
estar em contacto com as pessoas que fazem parte do entretenimento. Ou seja, muitas pessoas que aqui estão, acho que até podemos dizer, se não diríamos quase todos, temos pelo menos uma pessoa que nós seguimos, que é um ator, uma atriz conhecida, até um realizador, qualquer coisa desse género, pessoa nessa área mais do entretenimento. Isto causa, provavelmente, uma pressão que não era normal há 50 anos, mais uma vez, ou na televisão linear. A minha questão é, onde é que nós podemos... Há algum tipo de limite? Ou seja, os atores e atrizes, por exemplo, nós já estamos a assistir a uma... Não sei se posso lhe chamar regressão, mas dizer que atores e atrizes já não estão a querer, por exemplo, ir para as redes sociais porque se sentem invadidos no seu trabalho ou sentem uma crítica constante. Um bocadinho à semelhança do que nós, o episódio passado que fizemos aqui na Fundação era sobre desporto. E eu perguntava-me um bocadinho parecido com isto para os atletas. Mas os atores e atrizes são pessoas diferentes dos atletas, nas suas maneiras de viver. Já assistimos a algumas questões deste género em Portugal, na SIC, por exemplo. Certo. João, acho que, quer dizer, em primeiro lugar, acho que nada disto é novo. O interesse do público naquilo que é o lado mais pessoal das figuras públicas não é novo. As revistas Cor-de-Rosa viveram durante anos e anos da venda disso mesmo. Aquilo que existe aqui é um exponenciar desse lado e, principalmente, também dar algum controlo àquilo que é a figura pública em si, do que é que quer partilhar ou não quer partilhar, e depois existe, evidentemente, um efeito de feedback, obviamente. Essa é a parte mais importante para mim. Claro. Portanto, agora, há uma parte que é, eu acho que é um lugar comum dizer isto, mas isto é uma ferramenta de trabalho para muitas destas figuras públicas, que lhes permite, no fundo, ter um contacto mais permanente com o seu público, especialmente em momentos em que não tão intensos de trabalho ou de não tão intensos de exposição. E acho que aquilo que o público procura, evidentemente, é também ter conteúdos autênticos, digamos assim. Depois teremos aqui um tema, eventualmente, que é o algoritmo vai beneficiar aquilo que é extremo. E extremo e autêntico, consistentemente, é algo que parece-me um bocadinho contraditório, no mínimo. Agora, cabe depois à figura pública perceber até onde é que quer partilhar, o que é que quer partilhar e em que momento é que quer partilhar. Não acho que sequer que tenha que ser de forma imediata para que exista um equilíbrio e uma separação em algum momento daquilo que é a esfera pessoal e profissional, porque senão está tudo misturado e a pessoa está constantemente, essa figura pública está constantemente em atuação, digamos assim. Isso não me parece que seja, vá lá, no mínimo, muito saudável. E depois há certamente a parte do feedback negativo que o João estava a falar, que ele existe escondido atrás do teclado, no anonimato das redes sociais. Vão existir comentários maldosos, sejam eles públicos, sejam eles até mesmo em privado, e as figuras públicas acho que têm que ter a capacidade de perceber que quando vão para este jogo, digamos assim, existem alguns contras que podem ser difíceis. E isto é muito mais fácil falar para mim, que não sou figura pública e que não sou alvo de nada disto, mas acho que há que claramente separar as duas coisas e também ver aquele espaço como uma extensão do espaço de trabalho que existe, com, evidentemente, uns flavors de vida pessoal um pouco maiores, porque é isso também que o público espera, mas existir uma clara separação das duas coisas e, principalmente, também alguma imunidade àquilo que é as respostas que podem vir de feedback. No caso da Opto, por exemplo, a forma como nós vemos toda esta dinâmica também é que isto é efetivamente uma ferramenta importante para comunicarmos os nossos conteúdos. Por outro lado, acho que os nossos conteúdos também são conteúdo interessante para que estas figuras públicas que participam neles possam partilhar e gerar interação, e acaba por ser virtuoso para os dois lados e permite-lhes manter na prática a personagem, mas simplesmente com um novo posicionamento enquanto ator, atriz.
E quer dizer, isto é uma realidade que acho que veio para ficar, acho que não estar, provavelmente, ou para a maioria dos casos, não é um cenário, têm que estar, têm que encontrar na prática a forma certa de estar. Acho que são poucos aqueles que se podem dar ao luxo de dizer eu não quero estar presente, eu não comunico nas redes sociais. Assim, de repente, está-me a vir à memória o Ricardo Araújo Pereira, por exemplo, que não tem uma presença, mas provavelmente não encontraríamos, ou encontraríamos muito mais facilmente aqueles que têm do que aqueles que não têm. Portanto, isso é necessário, é uma ferramenta de trabalho, e nós, enquanto SIC Opto, aquilo que tentamos é também ajudar aquilo que são as figuras públicas, dando-lhes conteúdo interessante e também esperar que isso seja virtuoso para os dois lados. Certo. Fazíamos uma breve resenha agora sobre a questão da autenticidade, que tínhamos falado aí há pouco, e sobre a necessidade de ser autêntico. Hoje em dia os alunos devem saber, e as pessoas que nos acompanham, que é possível gerar conteúdo não só por seres humanos, ou não só exclusivamente por seres humanos, vamos dizer assim. Hoje em dia nós podemos fazer uso da inteligência artificial para gerar conteúdo, para gerar imagens, para gerar novas vozes, para também servir de ferramenta no trabalho. Isto é um risco para a autenticidade e para o emprego criativo ou é só um acrescento? É que normalmente é muito giro, permitam-me o desabafo, que normalmente acaba sempre por dizer é um equilíbrio, mas na parte criativa, que é a parte que o entretenimento tem mais, que é o que nós falávamos antes, isto parece-me, de facto, um risco bastante maior. Ou seja, há uma questão que depois eu li com esta, para terminarmos aqui a minha parte e depois vermos aqui as perguntas do público e fazermos aqui uma breve conclusão, é as pessoas que estão hoje a iniciar ou a querer iniciar-se no mercado de trabalho vão ter de ter competências para o entretenimento que se calhar no passado não eram necessárias. No entanto, estão a ser ensinadas por aqueles que eram do tempo passado. A minha pergunta é, para alguém que já está lá, o que é que estes jovens precisam de saber? Que competências é que precisam desenvolver? Bom, em primeiro lugar, por aquilo que percebi não queria essa resposta, mas vou ter que começar mesmo por aí, porque eu acho que é preciso um equilíbrio. Acho que tem coisas que nos podem ajudar, a inteligência artificial. Evidentemente é necessário existir responsabilidade e um posicionamento certo na forma como a utilizamos. Se calhar, recuando aqui um bocadinho e falando daquilo que é o legado que o nosso fundador, Dr. Francisco Pinto Balsemão, nos deixou, nós temos um grande entusiasmo pelas novas tecnologias e pela forma como elas nos podem ajudar. Este é um facto. Aliás, e falando do Dr. Balsemão, um dos últimos projetos que ele fez foi escrever as suas memórias, que depois passaram a podcast, lidas por inteligência artificial, que replicaram a sua voz. E ele teve um imenso entusiasmo em fazê-lo, o que demonstra também que isto tanto pode ser encarado de forma positiva pelos mais velhos como pelos mais novos, ainda que o Dr. Balsemão fosse uma pessoa diferente, digamos assim, em termos de mentalidade. Dito isto, também este legado também nos disse que nós devemos de ser muito sérios na forma como produzimos os nossos conteúdos, sejam eles notícias, sejam eles entretenimento, sempre respeitando a verdade, a credibilidade e com determinados limites. Quais são esses limites? Os limites que o bom senso nos diz que devemos ter. Ou seja, eu acho que vamos passar por uma fase em que a inteligência artificial precisa efetivamente de regulação, de responsabilidade, porque está no seu início, mas acho que, quer dizer, a utilização dela é inevitável. Nós já a utilizamos, por exemplo, na produção da Lua Vermelha, está cheia de inteligência artificial naquilo que são os efeitos especiais, o rejuvenescimento ou envelhecimento das personagens. A mesma coisa, por exemplo, falávamos há pouco da novela da Herança, a personagem principal, a Patrícia Tavares, nos primeiros episódios, aparecia mais jovem ou, na sua versão atual, digamos assim,
exatamente com recurso à inteligência artificial. O que é que isto permitiu? Permitiu que essas cenas fossem muito mais emocionantes e credíveis do que ir buscar uma atriz que, com menos de 20 anos e com poucas parecenças com a Patrícia, porque certamente não seria filha dela, iria fazer esse papel. Portanto, acho que, desse ponto de vista, a inteligência artificial tem muito para nos ajudar e libertando até, no nosso entendimento, tempo para a parte criativa, porque há uma série de funções que são de pouco valor acrescentado e que a inteligência artificial nos pode ajudar, digamos assim. Refiro-me a legendagem, traduções, mesmo a alguns efeitos de caracterização, que apenas vão libertar tempo, recursos e até recursos financeiros para investir na parte criativa e na parte que nós sabemos que a inteligência artificial não o vai fazer, que é gerar histórias que toquem as pessoas e que sejam emocionantes. Ok, muito bem. Pensando então nessa parte do contar histórias, isso será sempre vamos lhe chamar, um must, não é? Uma característica que todos têm, que produzem o conteúdo ou que estão ligados ao entretenimento, têm de ter mais ou menos dentro de si, diria, que é saber contar bem as histórias e saber transmiti-las da melhor maneira possível e adaptá-las. Mas há algumas outras competências, algumas outras características que quem nos segue e que queira ir para esta área do entretenimento, agora com o novo futuro, ou o atual presente mesmo, já com tantas características como referiu nas telenovelas, por exemplo, com as novas tecnologias, tem de se ter para conseguir ser bem-sucedido. Há algumas que são constantes na equipa da SIC ou da equipa da Opto? Eu acho que a resposta que me está aqui a ocorrer, sinceramente, aplica-se a este setor ou a muitos outros que possam estar em transformação, porque aquilo que eu vou falar são de soft skills que acredito que são importantes hoje e se continuarão a ser importantes no futuro. E estou-me a referir ao quê? A vontade de aprender, curiosidade, capacidade de adaptação, resiliência, no fundo, características que nos permitam estar preparados para um mundo em mudança e que muda muito rápido. Isso, evidentemente, pode ser, por um lado, desconfortável, e é um lugar comum agora falar-se da zona de conforto, mas é isso mesmo, vai-se estar permanentemente em zona de desconforto à procura de chegar a um novo conforto, digamos assim, e para isso não há uma resposta desde o início da carreira dessa pessoa. Portanto, existe a necessidade de ter, evidentemente, as bases, procurar ter as hard skills que todas as funções certamente também precisam de ter, mas estas soft skills são muito importantes até para que a pessoa tenha capacidade para ir evoluindo e aprendendo novas hard skills, eventualmente. Estava-me aqui a vir à memória um exemplo, por exemplo, que tivemos há pouco tempo no Grupo Empresa e, em concreto, por exemplo, no Expresso, e em relação aos jovens. O Governo lançou uma iniciativa de oferta de subscrições digitais para todos os jovens entre os 15 e os 18 anos. Quem não tiver e estiver aqui neste quadro pode aproveitar a oportunidade de oferecer, o Governo está a oferecer, na prática, subscrições a estes jovens entre os 15 e os 18 anos. E aquilo que naquele momento nós pensámos foi como é que vamos chegar a este público. E felizmente que existem pessoas que têm curiosidade, espírito crítico e estão atentas às novas coisas, que seguiam o TikTok, que seguiam BookTokers e que sabiam que provavelmente aquilo seria um bom caminho para chegar lá. Esta capacidade só é possível se nós tivermos a mente aberta e tivermos a capacidade de tentar procurar oportunidades em coisas diferentes. Se nos mantivermos fechados naquilo que já sabemos e se recusarmos essas mudanças, certamente que ninguém teria noção de que existiriam booktokers dentro do TikTok que podiam ser as pessoas ideais, provavelmente, para fazerem a promoção desta iniciativa. Acho que é um exemplo disto mesmo. Ótimo. Bom, com esta última resposta das minhas perguntas, vamos às perguntas das pessoas lá em casa, mas sobretudo das pessoas que estão aqui, que se dirigiram aqui
à Fundação. Portanto, quem tiver algum tipo de pergunta, é só levantar a mão para sinalizar e pode fazer a pergunta que quiser. Apresentem-se só, por favor. Caso ainda não haja nenhuma, também não há problema, sem pressão. Nós também temos aqui algumas de reserva. Alô? A minha pergunta é mais direcionada para a inteligência artificial e o que o senhor estava a dizer há bocado é que usam mais para papéis mais secundários como legendas, caracterização, mas, por exemplo, enquanto espectador vejo uma data de propaganda, anúncios feitos totalmente com inteligência artificial, seja cartazes na rua, no metro vê-se imensos, ou até na televisão já havia anúncios e no YouTube por empresas mesmo grandes até, totalmente feitos com inteligência artificial. Não sei se a parte criativa é ou não, mas o que é que a mim me garante que... Eu estou a ver um vídeo e eu consigo notar que é inteligência artificial. O que é que me garante que, por exemplo, não foi o ChatGPT a escrever o script, tipo o guião? E até onde, qual é que é o limite, onde é que se pode usar a inteligência artificial? Ou se, tendo em conta que é muito mais barato do que estar a contratar pessoas para gravar, para pensar e para fazer as coisas, se vai se tornar o dia-a-dia das empresas fazer anúncios com inteligência artificial? Qual é que é o limite? Qual é o seu nome, já agora? Pedro. Pedro. Pedro, provavelmente vou-me repetir aqui em algumas coisas, mas tentando enquadrar algumas coisas que fui dizendo na resposta. Quer dizer, em primeiro lugar, eu acho que a inteligência artificial nunca vai substituir a criatividade humana e o toque humano. Ou pelo menos aquilo que conhecemos hoje da inteligência artificial, ela não é capaz de o fazer. Ela é, por definição, algo sem emoção. Portanto, e essa parte vai estar sempre relacionada com o humano que está a criar, seja um anúncio para uma publicidade, seja ela estática, seja em vídeo, seja uma história. Depois, agora, aquilo que a inteligência artificial vai permitir, certamente, é, se calhar, contar estas histórias de outra forma, ou os anúncios, e utilizar ferramentas que permitam melhorar a qualidade do mesmo, digamos assim, e, eventualmente, também simplificar aqui e ali alguns processos. Eu percebo, neste momento, o dilema que muitas vezes também existe, que é como é que eu sei que isto é inteligência artificial, como é que sei que não é? Isso é um tema muito mais comum na parte noticiosa, ou muito mais importante nessa parte do que na outra, e acho que nós estamos a viver, neste momento, um momento muito delicado a esse nível, porque ainda não existe uma noção, uma preparação, uma regulação, digamos assim, capaz de cobrir toda esta novidade tão rápida que está a acontecer. No entanto, cabe-nos a cada um de nós, e os meios de comunicação social devem fazer esse trabalho também, de chamar a atenção que devemos de procurar fontes credíveis de tudo aquilo que estamos a ler e com que nos estamos a informar. No domínio da ficção não é tanto um tema, evidentemente, porque é ficção per si, mas não deixa também de fazer sentido que exista uma noção se algo está feito em inteligência artificial ou não. E depois, principalmente, uma responsabilidade por parte de quem produz. Nós temos como ponto assente dentro do Grupo Empresa que jamais vamos sujeitar as nossas caras, as figuras públicas que temos, a situações que sejam embaraçosas, ridículas ou fora de contexto, simplesmente porque a inteligência artificial o permite e é engraçado e vai dar umas visualizações. Isso está fora de questão. Prezamos demasiado aquele que é um ativo fundamental do nosso grupo, que são as caras que temos connosco, para as sujeitarmos a isso. Aquilo que se espera de todas as entidades que estejam envolvidas é esta mesma responsabilidade. A nossa parte que podemos fazer, evidentemente, é duas. Uma é garantir que o estamos a fazer, segunda é continuar a informar que esse deve ser o caminho e alertar, digamos assim, aquilo que é a opinião pública para esses riscos. Depois o resto, acredito que só será resolvido com o tempo, com regulação, com leis mais rigorosas nesse aspecto, e todas essas coisas levam algum tempo. Tipicamente, a tecnologia e estes avanços tecnológicos surgem antes dessa regulação e das leis, até porque a regulação e as leis muitas vezes não sabem o que é que vão regular e o que é que vão tentar controlar,
e, portanto, passamos aqui por um período de maior indefinição e mais perigoso. Tem mais alguma pergunta aqui em casa? Obrigada. Está ligado, não? Está. Raquel Reis, trabalho aqui na área da comunicação e relações públicas. E agora está-me a surgir uma pergunta, porque vamos falando, e já de uma forma bastante objetiva, da regulação. A minha pergunta não é direcionada à regulação, que essa eu sei que está a ser bem cuidada também, ou está a ser, mas a pergunta é, e vinha à cabeça, eu acho que isto de usar para o entretenimento e para usar a tecnologia no entretenimento e inteligência artificial, isto tudo, nos vários pontos da nossa vida, nós vamos aprendendo com a nossa maturidade. E a maturidade não é só a etária, não é? É conforme a nossa mente, a parte psicológica ou psiquiátrica, experiências, tudo isso. E eu acho que se calhar é uma boa... Não sei, também o presente e o futuro vai dizendo, mas se calhar, como os mais jovens, não tanto esta idade, os mais jovens tinham, não sei como é que se chama a disciplina, não sei o que é cívica, cidadania e essas coisas, e avançar mesmo para uma coisa objetiva. Mesmo no 5º ano, por exemplo. No 5º ano, aquela disciplina que é esta disciplina, pode ser o mesmo nome, ou até pode ter mais uma palavrinha, mas exatamente para ir despertando os miúdos para este equilíbrio que temos que ter, não ficar 5 horas no telemóvel, não sei, porque eu vejo como adulta, que eu faço também patetices dessas, de, por exemplo, deitar e ficar mais 1 ou 2, ou se a coisa está interessante posso ficar mais 3 horas, mas há qualquer coisa em mim, o raciocínio e consciência, que é muito mais, talvez, rápido que os miúdos de 12, 13, 14, 15, que ou têm a regulação, que são os pais, não é? Ou então depois, mais tarde, a regulação, quer dizer, toda a relação. A pergunta não é assim, se concorda com isto, de haver, assim, não. No 5º ano, ou se já há, se calhar já há. Acho que percebo perfeitamente o que está a referir. É um tema... Para os pequeninos, a partir dos 10, sei lá, ou 10, diria 10, só assim como, não é? Acho que é acho que é um tema muito em voga. Estamos aqui a falar de conteúdos e de séries. Quase muitos de nós devem ter visto a série Adolescência da Netflix, salvo erro, que, por exemplo, retratava exatamente isso, e acho que também ajudou a trazer um bocadinho para o espaço público essa discussão. Porque, efetivamente, nós estamos a falar de uma coisa que acho que todos nós, mesmo enquanto adultos, sabemos que às vezes estamos a fazer e não devíamos de fazer, que é estar tempo demais em contacto com conteúdos que são, como disse, patetices, foi isso? Pronto. Não, queria dizer é que eu facilmente vejo o impacto que aquilo tem. Vou dormir mesmo muito menos, depois vou isso, certo. Trabalhar, pronto. Essa sequência. Exatamente. Agora, evidentemente, quando estamos a falar de adolescentes, e principalmente nas idades que estava a referir, estamos a falar, por definição, de pessoas que não têm ainda os mecanismos de controlo até do próprio cérebro trabalhados e desenvolvidos para terem noção de onde é que estão esses limites. E acho que esse é um dos temas que tem sido muito falado. Eu, pessoalmente, concordo que é um tema que deve ser cada vez mais analisado, regulado, legislado. Sabemos, por exemplo, que o Governo implementou agora a ideia de não levar os telemóveis, já não me lembro até exatamente que idade, mas para 5º ano, pronto. Porventura, aquilo que devemos nos questionar é, será que o 5º ano é suficiente? Será que essa proibição per si é suficiente e depois, quando saírem da escola, há um bar aberto, digamos assim, já não há problema? Ou quando chega a uma determinada idade, saltou a barreira e pode estar em tudo? Acho que há várias questões que nos devem preocupar nesse aspecto. Concordo completamente. Eu, felizmente, o meu filho ainda tem 3 anos, portanto não estou muito longe de me preocupar com essa parte, mas... Ele já vai pedir? Vai, e nós vamos limitando bastante a utilização. E depois acho que há aqui 2 esferas. Há a esfera familiar e, evidentemente, que o ideal é que todos os pais se preocupem, regulem-se e se ocupem desse tema. E, por exemplo, é muito mais fácil, estamos a falar
estou aqui a utilizar o exemplo do meu filho que tem 3 anos, mas se fosse um mais velho seria certamente a mesma coisa. É muito mais fácil ligar-lhe a televisão, pôr-lhe os bonecos a dar ou dar-lhe o telemóvel e está resolvido, ele está entretido e não incomoda. Por outro lado, sabemos perfeitamente, ou devemos de saber perfeitamente, que aquilo que estamos a fazer pode ser nocivo para o desenvolvimento dele. E acho que isto aplica-se de uma forma muito mais expressiva na adolescência e com determinados conteúdos a que os jovens depois acabam por ser expostos. Por acaso, assim, o mais perto é, por exemplo, um sobrinho que tem 12, mas para aí desde os 10, eu acho, e só sou tia e não intervenho, não é? Porque já tive os meus filhos, e vejo, já estou a ver ali uma coisa que eu acho mesmo demais, mas... Eu acho que é inevitável. Mas porque se tivesse já assim pela escola uma coisa mais formal, chegava a esta idade destes jovens e a coisa já estava muito mais trabalhada, a parte psicológica. Que eu saiba, não assim existe. Há algumas conversas que tive, não vou aqui precisar exatamente com que pessoas ou com que autoridades, mas existiam planos principalmente de uma reformulação da disciplina de cidadania para incluir, por exemplo, uma parte de literacia mediática, saber onde é que se devem procurar as fontes, que tipo de informações são mais ou menos credíveis, e que eu acho que faz todo o sentido e é muitíssimo importante neste momento, até principalmente porque, como o João falava há pouco, o algoritmo tende a dar-nos mais do mesmo e, portanto, se não existir essa noção e essa preparação, é natural que depois, às tantas, nomeadamente um adolescente com uma idade em que a sua opinião e a sua formação ainda está em curso, pense só existe aquilo, não existe mais nada, porque o algoritmo só me mostra isto. Portanto, esta é a verdade. Agora, de que forma é que isto pode ser feita em termos familiares, já referi. Acho que em termos daquilo que é a sociedade como um todo, através de legislação, regulação e, provavelmente, educação nas escolas. Bom, acho que ainda temos mais uma pergunta, pelo menos aqui. Olá, boa tarde. Boa tarde. Me chamo João. Gostaria de perguntar no sentido de quais são os desafios que uma plataforma de streaming que pertence a uma empresa televisiva tem e como não cair no vício, como o senhor citou, de estar só utilizando os conteúdos que passam na televisão e acabam só colocando no streaming. Como ele pode ter, não sei, essa sensibilidade para tentar criar algo diferente do que passa já normalmente no conteúdo da televisão. Certo. Eu acho que, tentando fazer aqui alguma diferenciação para percebermos também qual é que pode ser o posicionamento de uma plataforma de streaming e qual é o papel dentro de um grupo como o Grupo Empresa. Um canal tradicional dirige-se ao mass market. Tem, idealmente, que produzir conteúdos que agradem à esmagadora maioria das pessoas que estão a visualizar. E tem uma coisa muito importante que é o espaço e o tempo são um recurso limitado. O espaço em grelha, o espaço em antena. Durante as 8 e as 9 horas da noite só pode passar uma coisa, não podem estar a passar 3 ou 4. Uma plataforma de streaming não tem este tema. Como é on demand, desde que existe espaço no catálogo, e vamos aqui assumir, não entrando em muito mais detalhes, que ele é ilimitado, não é, mas vamos assumir que sim, porque é muito elevado, basta que esse espaço exista para que as coisas estejam lá disponíveis. Depois, o que é preciso é que exista interesse, posicionamento, evidentemente, ou seja, match com o posicionamento da marca, e business case, isto é, que ele seja rentável. Se isto existir, estão criadas as condições para que serem criados conteúdos diferenciadores e diferentes. Fácil pleonasmo. E aqui temos, por exemplo, o exemplo do Clube, que já teve variadíssimas temporadas disponíveis na Opto e que era um conteúdo que, per si, em antena, quanto muito só poderia ser disponibilizado num late night e nunca na vida poderia ter aquele tipo de cenas tão explícitas a passarem a horários mais nobres, vamos dizer assim, e, portanto, colocava desde logo em causa a viabilidade do projeto. Temos a Lua Vermelha, que acabou de estrear e que está a fazer um imenso sucesso. Tivemos os Eleitos, tivemos a Praxe,
a Esperança, ou seja, tivemos um conjunto de vários conteúdos que foram produzidos exclusivamente para a Opto. E com isso queremos lhe dar o tom diferenciador e de posicionamento que pretendemos para esta plataforma de streaming. Isto não invalidando, evidentemente, que utilizemos, porque temos um catálogo fortíssimo na SIC e uma ligação com a antena que também não a queremos quebrar de todo, porque não é essa a nossa intenção, de fazer a ligação entre uma coisa e outra. E essa ligação entre uma coisa e outra, por exemplo, neste momento, reflete-se muito através da antecipação dos episódios das novelas. Nós antecipamos tipicamente a semana toda de episódios ao domingo e, portanto, um subscritor da Opto pode ver todos os episódios antecipadamente. Mas quem diz isso diz no futuro, por exemplo, extras ou finais diferentes. Por que não? Porque, por exemplo, falando de um final diferente, isso é uma coisa que é impossível de existir em televisão. O final é um único, está a passar naquele momento. Não dá para existir em 2 ou 3. Mas é possível existir em 2 finais numa plataforma de streaming. Assim, o criador acha que faça sentido e a história caminhe nessa direção. Pois, certamente, gerará uma discussão nas redes sociais, uns preferem o final A, outros preferem o final B, este foi mais criativo, este estragou a história porque eu não gostava que tivesse acontecido isto à personagem X ou Y. Bom, mas isso já são as consequências seguintes. Mas, ou seja, eu acho que existe claramente um espaço e nós, a forma como vemos este espaço para uma plataforma de streaming é esta, é ter conteúdos diferenciadores, ter conteúdos de catálogo e ter extras ou antecipações àquilo que passa em antena. No fundo, aqueles que mais gostam de ver a SIC e estão disponíveis a pagar para ver um pouco mais, seja de conteúdos extras, seja antes dos outros, têm ali uma plataforma onde o podem fazer e também, e não menos importante, de uma forma diferente. Isto é, no mobile, o formato é diferente, a experiência é diferente. Quando eu referi há pouco que o perfil de consumidor da Opto é tipicamente feminino, entre os 18 e os 35, na verdade eu estou a falar de subscritor, o utilizador até pode ser inferior aos 18, mas para subscrever tem que ter 18 anos. Quando sabemos que é este perfil e sabemos que cerca de 80% da visualização, acho que é isso, mais ou menos, é feita em mobile. Portanto, é feita de forma individual. E isto é uma nova forma de consumir televisão. E isto é uma coisa que não é possível, ou pelo menos não é possível exatamente da forma como era pensada antes, de fazê-lo através de uma experiência no linear. E, portanto, existe esta vertente. Eu acho que existe muito uma conversa de que os conteúdos estão a mudar, e estão, efetivamente, é lógico. Agora, isto eu acredito que não deve ser visto como um problema em si. Não há negócio, nem modelo de negócio que seja eterno para a vida. As empresas têm que evoluir, têm que se adaptar e prosperar novamente. Portanto, acho que é isso que é um bocadinho que está a acontecer, sendo que nós temos várias vantagens. Uma awareness brutal, os nossos estudos de marca indicam que as pessoas têm a SIC como criativa, como inovadora, como credível. Portanto, todos esses ativos de marca estão connosco. E depois acredito que também temos as pessoas certas, como foi, por exemplo, o exemplo da Opto, para arriscar e tentar distribuir o jogo de outra forma, digamos assim. Talvez seria interessante para vocês testar algo no streaming. Às vezes seria interessante para vocês testar algo no streaming e depois passar à televisão mais clássica? Já aconteceu também. Sim. Por exemplo, o Clube é um exemplo de algo que estreou no streaming e depois, mais tarde, chegou a passar em televisão, mais uma vez, late night, e, portanto, para as pessoas que estavam acordadas à meia-noite ou à 1h, já não me lembro a que horas é que passou, e, portanto, evidentemente, desde logo são muito menos do que aquelas que vão estar num horário nobre. E certamente que no futuro, aliás, esta é uma discussão que temos internamente muitas vezes, até agora aquilo que tem sido feito é mais ou produções exclusivas para a Opto, ou algumas produções, como foi, por exemplo, o caso dos Eleitos, que me estou a lembrar, ou da Esperança, que estrearam em antena o primeiro, o segundo episódio e depois passaram para aquilo que foi o ambiente da Opto. Mas o contrário também pode cada vez mais começar a ser uma realidade.
Eventualmente, por exemplo, a história pode começar na Opto e depois continua em Antena. Claro que isto tem que ser feito de tal modo que aqueles que não virem na Opto consigam acompanhar a história quando chega à Antena, mas que é possível, acho que é. Bom, depois de algumas perguntas aqui em cena, vamos lhe chamar assim, temos algumas perguntas lá em casa. Eu vou juntar aqui duas, apesar de elas serem um bocadinho diferentes, eu acho que podem estar mais relacionadas do que se calhar as pessoas que as fizeram não sabiam da presença uma da outra a fazê-la. A primeira é, será que o uso da inteligência artificial no pós-produção pode ajudar a baixar os custos das telenovelas e outros? A segunda, e acho que está relacionada com esta questão, é, numa perspectiva de futuro, a maioria dos conteúdos de qualidade, nomeadamente as produções independentes, será exclusivamente distribuída através de plataformas pagas? Bom, eu não serei a melhor pessoa para estar a discutir, digamos assim, de que forma é que se pode garantir ou não a eficiência de custos numa produção. Aquilo que eu acredito, certamente, e é dessa forma que nós, nas conversas que temos internamente, eu, a área de negócio com a área de produção e de conteúdos, é que a inteligência artificial pode tornar a forma como contamos as histórias melhor, mais credível, mais interessante, mais emocionante, melhora a qualidade do conteúdo que estamos a produzir. Se isto vai baixar os custos, quer dizer, eu imagino que, por exemplo, fazer legendagem com um humano ou fazer legendagem com inteligência artificial terá certamente aqui uma economia provável, porque será muito mais rápido, mais fácil e mais barato fazê-lo com recurso à inteligência artificial. Agora, se isto tudo depois se vai refletir também no pós-produção de efeitos especiais e etc., tenho mais algumas dúvidas. A outra pergunta era... Sobre a questão das produções independentes serem... Ou seja, numa perspectiva de futuro, a maioria dos conteúdos de qualidade, nomeadamente as produções independentes, será exclusivamente distribuída através de plataformas pagas. Eu acho que, mais uma vez, a resposta é... eu acho que vai existir espaço para tudo em todo o lado, salvo seja. É caso a caso. Se a produção independente tiver um determinado posicionamento que esteja de acordo com aquele que é o posicionamento e a estratégia editorial que a SIC tem para determinado momento da sua grelha, não vejo por que motivo é que não pode ser que o caminho não possa ser esse. Da mesma forma que também pode ser feito certamente no streaming. Depende muito do posicionamento do conteúdo, do target do segmento a que ele se dirige e também, porventura, até da própria extensão do mesmo. Por exemplo, nós sabemos que tipicamente temos histórias mais longas na televisão do que aquilo que temos no streaming. No streaming são histórias com um número de episódios mais reduzido. Todas essas características acabam por ser impactantes na forma como se decide se algo vai à antena ou se algo fica pela plataforma de streaming. Perfeito. Com esta última intervenção do Filipe, deixo-vos só algumas provocações em jeito de conclusão, de acordo com as perguntas e respostas que foram também deixadas pelo orador, por vocês também. Que plataformas ou tecnologias acham que mais influenciam o vosso consumo de entretenimento? Consideram que o público deve ter um papel ativo nas decisões criativas ou isso só tira autenticidade às obras? O que é que valorizam mais? Este conteúdo rápido que falávamos e interativo ou histórias com mais tempo e mais profundidade? Em jeito de conclusão, diria-vos, talvez este mais uma vez seja um ciclo que não tem fim, mas um convite à reinvenção, à forma como contamos histórias, às formas como as vemos e, sobretudo, às pessoas também que as tornam possíveis. Assim, deixo-vos com estas provocações e peço-vos que reflitam um pouco sobre isto, se desejam prosseguir na área, ou mesmo que não o façam, sempre que consumirem conteúdo, pensem nisto e sempre que consumirem entretenimento, pensem nisto. Obrigado a todos e até uma próxima. Obrigado.